importante a gente entender que nenhuma decisão é definitiva, mesmo quando a gente acha que é definitiva. Não existe a definitivo. Tá? Não existe, nunca mais vou fazer aquilo. A gente até fala, né? Nunca mais é muito tempo. Nunca mais é tempo pra caramba dessa, gente. É uma eternidade. Eterno só Deus. Né? Só Deus é eterno. Mas nós temos a tendência de, diante de fortes emoções, diante de grande turbulência, declararmos que nunca mais iremos fazer determinadas coisas ou nunca mais queremos determinada coisa. A gente precisa evitar isso, porque essas decisões elas não são eternas. Né? E por isso que o que a Alessandra falou se sustenta muito bem. Pode desistir. Desiste por hoje. Mas você não precisa tomar nenhuma decisão que vá ao encontro da desistência. O que muita gente faz, que é um erro que elas cometem quando elas entendem que desistiram? Elas vão lá e dão entrada no divórcio. O marido ainda não fez, né, por algum motivo, né? E aí a pessoa entende que cansou e ela precisa dar uma resposta para ela mesma. Ela precisa evidenciar que ela desistiu. E esse evidenciar, muitas das vezes, é que é o problema. Porque não há necessidade de nenhuma evidência. A maior evidência precisa estar dentro de você. Você precisa cuidar de você. Você precisa olhar para você. Até porque, quando eu quero tomar uma medida drástica como essa, do tipo assim, desistir, não quero mais o casamento, vou dar entrada no divórcio, essa é uma evidência de que você não quer desistir. Porque, na verdade, ir lá e dar entrada no divórcio é uma forma de tentar ferir o outro. Tentar chamar atenção. Gritar para ele, olha, eu estou desistindo, você não vai fazer nada, não? Inconscientemente, é isso que você está fazendo. Quando o processo correto, o melhor processo, é você se resguardar, se isolar. Ir para a caverna. Se trancar, se fechar. Fazer o que Davi fez quando foi traído pelo seu filho. Ir para a caverna. Falar com Deus e cuidar dele. Tentar entender tudo o que está acontecendo. Que não é fácil, né? Não é fácil. Você foi para a caverna? Eu fui para a caverna. Viu? Ela foi para a caverna. Silenciou, se resguardou. Foi buscar um tempo para ela, para entender as coisas dela. E eu acredito que esse tempo logo passou logo e ela foi tendo desejo por viver. Porque aí vem a seguinte situação. Bom, agora eu tenho que esperar, né? Tem que esperar. O tempo vai passar com eu parado, o tempo vai passar com eu chorando, ou o tempo vai passar com eu sorrindo. Você decidiu sorrir, né? Eu decidi sorrir e eu fui para a caverna justamente para buscar o motivo pelo qual eu queria a restauração do casamento. Porque o que eu estava falando antes, eu não sei se todos ainda já estavam com a gente. O que eu estava falando antes é, por que eu quero a restauração do casamento? Então, essa é uma pergunta e uma resposta essencial para nós prosseguirmos em querer ou não a restauração do casamento. E aí eu estava dando exemplo, né? Eu quero a restauração do casamento porque eu não quero dormir sozinha no frio. Ok, gente, mas vem o verão. E aí? Aí eu não quero mais. Eu quero a restauração do casamento porque eu dependo financeiramente dele. Aí amanhã eu arrumo um emprego, amanhã acontece alguma coisa, eu não dependo mais. E aí? Então, o primordial é por que eu quero a restauração do casamento? E aí, quando eu tenho essa resposta, aí eu prossigo em direção à restauração, independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos. No meu caso, eu fui para a caverna
para entender por que eu queria a restauração do casamento. E depois dessa minha caverna, entre aspas, onde eu encontrei a minha resposta, acabou. Eu saí dali leve, solta, rindo à toa, independente das circunstâncias, e não olhava para as circunstâncias. E aí é a fé. A questão é que se eu tenho respostas na emoção, se eu tenho respostas nas circunstâncias, eu não consigo manter. Eu quero a restauração do casamento, porque hoje tá chovendo e eu quero que meu marido segure o guarda-chuva para mim. Amanhã tá sol, gente. Mudou a circunstância. Eu quero a restauração do casamento porque eu não aceito que ele está com a fulana. Amanhã ele está com a ciclana. E você aceita? Eu quero a restauração do casamento porque ele não tem o direito de fazer isso. A resposta está na emoção, está na dor. Eu não sou juiz para dizer o que ele tem direito ou o que ele não tem. Juiz nessa terra é o judiciário. E do nosso mundo é o Senhor, nosso justo juiz. Então, tomar a decisão de que quero a restauração do casamento ou não quero a restauração do casamento, em emoções, em dores, em circunstâncias, só traz mais problemas. Entender o porquê eu quero a restauração é essencial nesse processo. Porque eu quero, e também quando eu digo que não quero, o porquê eu não quero. Por que você não quer a restauração? Porque você não se sente amada? Porque você foi traída? Ou traído? Porque você está sofrendo? Porque você está triste? São emoções, são sentimentos que eles não vão se sustentar se, por exemplo, hoje nós tivéssemos que responder ao Senhor de por que eu desisti, de por que eu não quero mais. Porque tristeza, raiva, dor, solidão, isso são sentimentos que independem da gente estar num casamento ou não. São sentimentos humanos que acontecem de acordo com as circunstâncias e dificuldades que eu vivo no meu dia a dia. A gente é abalado pelas circunstâncias, né? Aqueles que não controlam suas emoções, eles são abalados pelas circunstâncias. E a gente precisa entender que a nossa fé não tem nada a ver com o comportamento humano, não tem nada a ver com os sentimentos humanos. As nossas decisões são pautadas pela vontade de Deus. É aquilo que cremos. E aí eu respeito se você não crê. Tá tudo bem. Mas o canal Primícias do Casamento, ele é um canal que baseia o seu entendimento na Bíblia, na palavra do Senhor. E o nosso entendimento é que nós não temos o direito de desistir. Isso não é uma prerrogativa nossa. Pelo menos nós não temos o direito de desistir para sempre. Mas nós temos o direito e o dever de cuidar de nós, de nos resguardar. E aí é por isso que vale o desistir por hoje. Tá tudo bem. Eu preciso me refugiar, eu preciso me guardar, eu preciso me entender. Agora, eu preciso entender que isso não pode durar muito tempo. Quando a gente vê, por exemplo, o profeta Elias indo para a caverna, ele estava fugindo, ele estava ali num processo depressivo, ele estava com medo, ele desejou morrer. O tempo dele não tinha chegado. Deus foi lá
e arrancou ele da caverna de uma hora para outra? Não. Deus foi lá, né, através do Espírito, falou com ele, disse que ele não estava só, disse que tinha mais outros 7.000 guardados, ou seja, deu consolo ao coração dele e à mente dele. Enviou um corvo, ou seja, uma ave para alimentá-lo, ou seja, alimentou por um tempo. Ele se fortaleceu. E depois, o que ele fez? Continuou a caminhada dele. E ele tinha um rei para ungir e um profeta para ungir antes de morrer. Foi isso que o Senhor falou para ele. Então, Elias sai da caverna para ungir um rei e o profeta queria substituí-lo. Acho que vocês já sabem que nós estamos falando de Eliseu. Só depois que ele unge Eliseu é que Elias nem morrer não morreu, né? Porque ainda tem isso. Ele ascendeu aos céus. Ele foi arrebatado. Então, se Elias, que foi arrebatado, precisou passar um tempo na caverna para se recuperar, imagine nós, diante de ameaças, dores, circunstâncias. Tristezas, né? Claro que é lícito, é claro que o Senhor permite isso. O que desagrada o coração de Deus é uma postura, muitas vezes, egoísta, insensata, de não quero mais de jeito nenhum. Eu vou desistir porque ele não vale a pena. Eu vou desistir porque ele já foi longe demais. Eu vou desistir porque agora a exposição foi muito grande. Eu vou desistir porque agora a dor foi muito grande. Eu vou desistir porque agora ele quebrou a empresa. Eu vou desistir porque agora ele vendeu a casa. Eu vou desistir porque agora ele está na terceira mulher. Eu vou desistir porque agora a foto do Instagram, a foto do Facebook. Dores, né? Dores, circunstância. Né? Contra a dor, a gente precisa de antídotos, a gente precisa de posicionamento, a gente precisa tomar atitudes para amenizar essas dores. Né? A gente fala desde o início. Contato zero, evita falar, evita ver, evita receber informações, evita buscar informações, porque isso tudo machuca demais. Então já existe uma dor que é a dor da traição. Já existe uma outra dor que é a dor da distância, da separação. E essas dores elas já são fortes o suficiente para machucar demais. Só que, além disso, parece que a gente ainda busca mais, ou seja, busca informação. Aí descobre que ele está com outra. Aí descobre que ele está viajando, está fazendo a viagem que nunca fez comigo, está abrindo a porta do carro que nunca abriu para mim, está cozinhando que nunca cozinhou para mim. Eu já recebi, gente, fotos do casamento do marido com a OM. Pensa nisso, a pessoa ela tem a foto do casamento do marido com a outra. Olha o tamanho dessa dor. Para que ver algo como isso? Para quê? Não tem a menor necessidade. Isso não edifica. Isso não restaura. Isso não ajuda. Comportamentos que só pioram a situação. E aí sim, chega uma hora que se torna insuportável. É tanta dor que, gente, ninguém aqui é masoquista. Então, por que eu vou continuar sentindo essa dor? Não, chega, acabou, já era. Deus, ó, o senhor tá errado, tá? Não tem mais jeito não, acabou, é muita dor, eu decido por não sentir essa dor, ponto final. E aí eu tô dizendo que não é fácil, mas a questão é quando você toma uma decisão e quando você se posiciona, o seu posicionamento, ele começa a te resguardar de uma série de situações, uma série de informação. Porque você está posicionada, você está seguindo em direção ao alvo. O que acontece ao redor não importa, não abala.
ou se abalar, é muito pontual. Você cai e levanta rápido, porque tem situações que não tem como evitar. Então, caiu e levantou rápido e segue para o alvo. Mas a questão é, o que eu estava falando antes, cheia de dor, pesada, a gente não consegue prosseguir em direção ao alvo. E aí o Ivan estava falando a respeito de ter cuidado ao desistir com o que fala, com o que faz. Eu costumo dizer para as pessoas que eu acompanho que tá tudo bem desistir. Desiste por hoje, desiste por uma semana, desiste por um mês, tá tudo bem. Mas qual o maior cuidado que eu tenho? É entender a motivação desse desistir. Porque se ao desistir a gente toma atitudes que depois é difícil voltar atrás, a situação vai só piorando. O Ivan falou, né? Você desistiu e foi lá, deu entrada no divórcio. Eu, sinceramente, acho que o divórcio é um dos menores problemas. Não, sim. O divórcio, na verdade, na minha opinião, nem sequer é um problema. Eu só queria dar um exemplo, porque eu sei que para a maioria delas, o divórcio é definitivo. Divorciei e acabou. É por isso que eu usei o divórcio, porque a gente recebe, né, muitos e-mails. Mas só exemplificando realmente, porque às vezes até posicionada corretamente é necessário que você peça o divórcio. Mas o divórcio é, ao meu ver, o menor dos problemas. Tem situações que a gente pode se envolver que a gente vai se arrepender amargamente depois. E aí depois, gente, sou eu com o Senhor. Não tem nada a ver com meu marido, que foi embora, que surtou, que tá fazendo coisa errada, que tá com um monte de mulher, que tá sei lá o que. Não tem nada a ver com ele, gente. Tem a ver comigo e com o Senhor. Tem a ver com o meu relacionamento com o Senhor. Tem a ver com eu colocar a cabeça no travesseiro e ter tranquilidade. Tem a ver com eu falar com o Senhor e eu sentir e eu perceber que eu tenho como se fosse uma ligação direta, não tem nada bloqueando o meu relacionamento com o Senhor. É essa sempre a minha maior preocupação com as pessoas que eu acompanho. Entender quais são as maiores dores e buscar fugir de determinadas situações que pode levar a um grande arrependimento depois. E de novo, né? Sou eu e o Senhor, não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, boa noite e até amanhã.